les bendiga a todos. Os abençoe a todos. Es verdad, estoy un poco nervioso, claro, Na verdade, eu estou um pouco nervoso, pero a la vez me siento seguro de lo que estoy haciendo. mas agora eu estou mais seguro do que eu estou fazendo. Y hay algo que estoy seguro es que Dios, por su gracia, nos permitió estar aquí. Algo que estou seguro é que Deus, por sua graça, me permitiu estar aqui. Y quisiera decir algo de nuestro pastor Marcio, Eu queria dizer algo do nosso pastor, irmão Márcio, ya que él se expresó muy bien de mí, já que ele se expressou muito bem de mim, con excepción de que no aprendió todavía a pronunciar bien com a exceção de que ainda não aprendeu a pronunciar bem mi apellido. meu nome, Sí, porque él dice llegue, pero es meu realmente sobrenome. Yegres. Porque ele disse Jeg, mas é Jegres. Así que mucho cuidado. Assim que muito cuidado. Ustedes tienen que pronunciar bien. Vocês têm que pronunciar bem. Bueno, invito a buscar en nuestras Biblias, Vamos tomar nossas Bíblias en el libro de Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 4, capítulo 4. si pueden poner a partir del versículo 1 Se podem colocar a partir do versículo 1 hasta el versículo 5. até o versículo 5. Está conmigo mi preciosa esposa. Está comigo a minha mi preciosa esposa, la más hermosa de todas. é a mais linda de todas. Y me considero un buen yerno. E me considero Un buen yerno. bom genro. Sí, porque un yerno no saca a su suegra. Bom genro não joga fora sua sogra. Y yo me traje a mi suegra. E eu trago a minha sogra. Sí, vive conmigo. Sim, ela vive comigo. Y donde tenemos que dormir, E onde temos que dormir, ponemos colchonetas ahí y ahí dormimos todos. colocamos o colchonete ali e ali dormimos. Y no tengo problema con mi suegra. Eu não tenho problema com a minha sogra. Así que yo la admiro mucho a ella. Assim que eu admiro muito a ela. Ella me dijo que un día yo le iba a llamar mamá. Ela um dia me disse que eu deveria chamar ela de mãe. Pero yo le dije, mi mamá es una campeona. Mas eu disse, minha mãe é uma Campeona, una ganadora. ganhadora, uma campeã. No hubo quien le ganara. No hubo quien le ganara. Não houve quem lhe ganhasse. Las cosas que tuvo que enfrentar para cuidar de nosotros. Tanta coisa que teve que enfrentar para cuidar de nós. Mi mamá Minha mamãe pudo vencer muchos obstáculos pôde vencer muitos obstáculos para criar de nosotros. para nos criar. Y le tengo esa honra en mi corazón. Eu tenho essa honra no meu coração. Y no puedo dar esa honra a otra persona. E eu não posso dar essa honra a outra pessoa. Sí, yo creo que cada hijo Eu creio que cada filho que vio a su madre luchar, enfrentar la vida, que viu sua mãe lutar e enfrentar a vida, pelear con lobos já com lobos, y librar a sus hijos e livrar os seus filhos hasta que crecieran y fuesen hombres, até que crescessem e chegassem a ser homens, tiene gran estima por ella. teve grande estima por ela. Yo amo a mi madre. Eu amo minha mãe. Ella no es una cristiana. Ela não é uma cristã. Yo le dije una vez a un hermano que lo único que yo estaba inconforme Eu disse uma vez ao meu irmão, uma vez que eu estava inconformado de mi mamá, da minha mãe, es que no me enseñó a ser un cristiano. que ela não me ensinou a ser um cristão. Luego yo entendí E logo eu entendi por qué mi mamá no pudo enseñarme a ser un cristiano. porque minha mãe não pôde me ensinar a ser um cristão. Porque ella no podía desplazar a Dios. Ella no podía desplazar a Dios. Ela não podia tomar o lugar de Deus. Era un trabajo que solo Dios
podía hacerlo en mi Era um vida. trabalho que só Deus podia fazer na minha vida. Así que Dios nos ayude a todos en esta noche. Assim que Deus nos ajude nesta noite. Vamos a leer la palabra de Dios Vamos en ler a Gálatas palavra de Deus. 4. Gálatas 4. Gálatas 4, Vamos a leer versículo 1 hasta el 5. vamos ler do versículo 1 ao 5. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Dice así. Digo, pois, Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, Sino que, posto que é ele o Senhor de tudo. sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amén. Amém. Pido inclinar su rostro en reverencia para así un breve momento de oración. Peço a vocês que inclinem seus rostos para ter um momento de oração. Padre eterno de la gloria, Pai eterno da glória, Señor Dios Todopoderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, alabado seas, louvado seja o teu nome. bendito Dios, Bendito Deus. las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestro medio. As coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no nosso meio. No hay quien pueda igualarlas. Ninguém, não existe nada que pode ser igualado a isso. No hay oro, riqueza, política o hombre alguno Não existe ouro, riqueza, política ou homem algum que pueda hacer las cosas que tú hiciste por nosotros que possa fazer as coisas que o Senhor fez por nós y las cosas que haces. e as coisas que o Senhor faz por nós. Señor, Senhor, nuestro agradecimiento queremos que no quede solo en palabras, nosso agradecimento que não fique somente em palavras, sino un corazón mas de coração fundido en amor por ti. fundido em amor por Ti. Hay una cosa, Señor, que yo pido en esta noche, Existe uma coisa, Senhor, que eu peço nesta noite. que tú me permitas corresponderte Que o Senhor me permita lhe corresponder tanto amor tanto amor por mí. por mim. Gracias, Señor. Graças. Obrigado, Senhor. Aparta el hombre de mí Afasta o homem de mim y sea tu Espíritu Santo e que seja o Teu Espírito Santo vivificando tu palabra. vivificando a Tua palavra. Tú sabes que nosotros podemos leer tu palabra O Senhor sabe que nós podemos ler a Tua palavra y sabes cuán incapaces somos e sabe quão incapazes nós somos de revelar el contenido de tu palabra. de revelar o contexto que está na palavra. Vivifica tu palabra en esta noche. Vivifica a Tua palavra nesta noite. Reprenda al enemigo. Repreenda o inimigo. Toda maquinación del enemigo quede frustrada. Toda maquinação do inimigo que fique frustrada. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Cura com o Señor. Teu sangue precioso, Senhor. Perdona, Señor, toda insensibilidad, Perdoa-nos, Senhor, toda a nossa insensibilidade, nuestra incredulidad. nossa incredulidade. Disimula nuestros errores. Disimula, disculpa Perdoa os nossos erros, Senhor. nuestras ofensas. Nossas ofensas, Senhor. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo No glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. lo pedimos. Lhe Amén. pedimos. Amém. Muy bien, pueden tomar asientos. Muito bem, podem se assentar. Aleluya. Aleluia. En este momento estoy tratando de tener el mejor cuidado posible Neste momento eu estou tratando de ter o maior cuidado possível de lo que digo o lo que voy a decir. do que digo ou do que vou dizer.
que hay veces que digo cosas que às vezes eu digo coisas que se me salen y no sé por qué. que saem de mim e eu não sei porquê. Así que si digo algo errado Assim, se eu digo algo errado o inapropiado, ou inapropriado, que no sepan disculpar. vocês me perdoem, me desculpem. Y cualquier cosa preguntan al pastor Marcio. E qualquer coisa vocês perguntam ao pastor Márcio. Sí, y él luego me comunicará, me dirá, y E ele logo me comunicará, me dirá e yo buscaré corregir de la mejor manera. eu tratarei de corrigir da melhor maneira. Ahora, hermano, queremos hablar de adopción, Agora, irmão, queremos falar de adoção, un tema predicado por el profeta, tema pregado pelo profeta, un maravilloso tema. maravilhoso tema. En un tiempo yo pensaba de la adopción, Em tempo eu pensava sobre adoção, que la adopción era como nosotros la hacemos los seres humanos. que a adoção era como nós fazemos com nossos irmãos. Nosotros tomamos a una persona, a un niño, y bajo derechos legales lo hacemos nuestros hijos. É que nós, como tomamos uma criança por baixo, através dos direitos legais, então fazemos que ele se torne nosso filho. Y eso es lo que nosotros llamamos adopción. E isso é o que nós chamamos de adoção. Es una persona que no tiene nuestra sangre, Uma pessoa que não tem o nosso sangue, una persona que son hijos de otra descendencia, uma pessoa que é filha de outra descendência, y los hacemos nuestros hijos por un derecho legal. e nós fazemos ele ser nosso filho por um direito legal. Para nosotros eso es adopción. Para nós, isso é adoção. Nuestra adopción humanamente. É nossa adoção humanamente. Pero la adopción para Dios, Mas a adoção para Deus, de la cual Pablo habla aquí en la palabra, e de la adopción que Pablo habla en la palabra, a adoção na qual Paulo fala aqui na palavra, es diferente é diferente a la adopción que hacemos nosotros los seres humanos. da adoção que nós fazemos aqui, nós seres humanos. Para Dios, Para Deus, la adopción es únicamente para los que ya son hijos, a adoção é unicamente para quem já é filhos, para os filhos, para los que son hijos de Dios. para os que são filhos de Deus. Ninguna persona que no sea hijo de Dios Nenhuma pessoa que não seja filho de Deus no es adoptado por Dios. não é adotado por Deus. Entonces queremos hablar de ese gran tema. Então queremos falar desse grande tema. El profeta en el mensaje, en la serie temática de adopción, él lo representa Na mensagem das séries temáticas de adoção, ele apresenta, ele representa en la jornada de Israel, na jornada de Israel, él representa el tema de la adopción. ele apresenta o tema de adoção. Y él dice que Israel, Ele disse que Israel, cuando estaba en Egipto, quando estava no Egito, eso representa la justificación. isso representa a justificação. Ciertamente, para poder llegar a la adopción hay que llegar a un nuevo nacimiento. Certamente, para chegar à adoção, você tem que chegar ao novo nascimento. Y yo quiero decirles en esta noche E eu quero lhes dizer nesta noite que cuando una persona recibe el Espíritu Santo que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo por el nuevo nacimiento, pelo novo nascimento, él se convierte en un hijo de Dios. ele se converte em um filho de Deus. Mas esa no es la adopción. Mas essa não é a adoção. La adopción es otro avance, otro tema, A adoção é um outro avanço, um outro tema. es otra promesa que Dios tiene para sus hijos. É uma outra promessa que Deus tem para os seus filhos. Pero antes de llegar al nuevo nacimiento, Mas antes de chegar ao novo nascimento, antes de convertirse en un hijo de Dios, antes de se converter em um filho de Deus, usted pasa primeramente por las etapas de la gracia. você passa primeiramente as etapas da graça. Y en ese caso tenemos a tenemos a Israel en Egipto, E nesse caso nós temos Israel no Egito, en el cual Dios, en su gracia, les proveyó un profeta com o qual Deus, em sua graça, lhes proveu um profeta, y ellos tuvieron que creer en este profeta. e eles tiveram que crer nesse profeta. Pudieron ver las grandes maravillas de Dios, Puderam ver as grandes maravilhas de Deus, y una de las razones por las que ellos pudieron ser libres e uma das razões na qual eles puderam ser livres es que por medio de su fe aceptaron su liberación. é que por meio de sua fé eles aceitaram Su liberación. sua liberdade. La Biblia habla en Hebreos 11
A Bíblia fala em Hebreus 11 de la fe, da fé, que nadie puede agradar a Dios sin fe. que nada pode agradar a Deus sem fé. Dios nos ayude. Que Deus nos ajude. Entonces vemos que Dios con Israel obró en ellos y los sacó de Egipto concediéndole un cordero. Vemos que Deus com Israel lhes tirou do Egito, concediéndoles un cordero, lhes dando cordeiro, en el cual ellos sacrificaron o qual eles sacrificaram. y pues tomaron su sangre en los dinteles de la puerta. E quando colocaram seu sangue no umbral da porta, el juicio final, el juicio de muerte llegó a Egipto e o juízo final chegou ao Egito, y eso produjo la liberación. isso produziu a liberdade. Pues al otro día todos los primogénitos egipcios estaban muertos E no outro dia todos os primogênitos estavam mortos, y entonces allí fue donde ellos cedieron e foi ali onde eles cederam y concedieron la libertad a Israel. e conseguiram a liberdade de Israel. El pueblo se levantó y avanzó, O povo se levantou e avançou, fue caminando a rumbo a la promesa. e foi caminhando rumo à promessa. Ellos tenían una promesa de parte de Dios que era Canaán, Eles tinham uma promessa da parte de Deus que era Canaã, esa tierra que manaba leche y miel. essa terra que manava leite e mel. Y nos damos cuenta que por medio de la fe y las grandes maravillas que Dios hizo, E que podemos ver con las maravillas que Dios obró, pelas maravilhas que Deus obrou. eso que Dios colocó a Israel en camino a la promesa. Isso colocou Israel a caminho da promessa. Y vemos que en la forma en que Dios lo hizo con ellos, E vemos da forma que Deus fez com eles, la forma en que los sacó de Egipto. da forma que eles o tirou do Egito. Dios trajo juicio sobre Egipto Deus trouxe juízo para o Egito y Dios entonces y el pueblo de Israel caminó e o povo de Israel caminhou y se encontraron con un gran obstáculo en el mar. e se ficaram bem de frente com um grande obstáculo que era o mar. Y ellos tuvieron que cruzar en el mar. E eles tiveram que cruzar aquele mar. Que Dios abrió camino. Que Deus abriu o caminho. Caminaron en seco. Caminharam em seco. No cabe duda que era Dios. No cabe duda que era Dios. Não tem dúvida que era Deus. Ellos vieron las grandes maravillas de Dios. Eles viram as grandes maravilhas de Deus. Dios se glorificó allí. Deus se glorificou ali. Y dice el profeta que eso representó para ellos Diz o profeta la justificación. Que isso representou para eles a justificação. Nosotros sabemos que la justificación, nós sabemos que a justificação explicada por el profeta, explicada pelo profeta, es con aquel pequeño vaso que fue sacado de la basura. é como aquele pequeno vaso que foi tirado do lixo. Simplemente un vaso en una basura, él lo sacó de aquella basura y lo libró de de aquella suciedad. Simplesmente tirou aquele vaso daquele lixo e simplesmente livrou aquele vaso daquela sujeira. Mas él dice, el vaso está sucio. Mas o vaso está sujo. Moscas y suciedades se criaron ahí, bacterias. Moscas e coisas sujas se criaram ali, bactérias. Y ese vaso tiene que proceder a otra fase, a otro proceso. E esse vaso tem que ir a outro processo. Para limpiarlo y luego usarlo. Para limpá-lo e depois usá-lo. Pero en cuanto a la justificación, el profeta dice que el vaso simplemente fue sacado de la basura. Então, na justificação, o profeta disse que ele foi tirado do lixo. Sí. Entonces, desde luego, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos caminan y se encuentran y cruzan el mar. Y la Biblia dice que ellos fueron bautizados en Moisés y aquel mar. Irmão Brana disse que quando eles vinham caminhando e se depararam com o mar e logo atravessaram o mar, o irmão Brana disse que ali eles foram batizados por Moisés no mar. Sí. Gloria sea al Señor Jesús. Glória ao Senhor Jesus. ¿Cómo quisiera predicar? Como que quisesse pregar? Gloria sea al Señor. Ciertamente no es fácil para mí y me gusta predicar. Eu gosto de pregar. A 120 kilómetros. Assim, bem rápido. Siento que sé lo que estoy predicando, pero mientras que espero me traduce. Sinto como se eu estivesse pregando sozinho, mas aí lembro que tem que esperar o tradutor. Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Mas Deus sabe o que faz.
Sí, Señor. Entonces, eso representó, dice por ahí, representó la justificación. Então, essa La justificación questão representou a justificação en lo natural. no natural. Tenemos lo natural y tenemos lo espiritual. Temos o natural e temos o Y espiritual. cuando traemos la justificación en lo E espiritual, quando trazemos a justificação ao espiritual, entonces cuando tomamos al pecador, quando tomamos o pecador, que por medio de la fe y de Jesucristo, que por meio da fé e de Jesus Cristo, él alcanza la justificación de todos sus pecados. ele logo alcança a justificação dos seus Él ha cometido pecados. muchos pecados en la vida. Ele tinha cometido muitos Adulterio, pecados na fornicación, vida. mentira. Adultério, fornicação, mentira. Ha hecho tantas cosas, Tem feito tantas coisas, pero que por medio de la fe mas que por meio en da fé, Jesucristo, em Jesus Cristo, él consigue la liberación absoluta de todos esos pecados. ele consegue a liberdade absoluta de todos os seus pecados. Dios lo justifica, Deus lhe justifica. Dios lo libera Deus lhe liberta de condenación por todos sus de pecados. condenação por todos os seus pecados. Ahora, la justificación no tiene nada que ver con los pecados futuros. Agora, a justificação não tem nada a ver com os pecados futuros. Fueron los pecados pasados que fueron perdonados. Foram os pecados passados que foram perdoados. Él tiene que avanzar Ele tem que avançar, porque simplemente obtuvo el perdón de todos sus pecados. porque simplesmente ele obteve o perdão de todos os seus Es pecados. ese vaso que todavía está sucio. E esse vaso que ainda está sujo, Ese corazón está sucio. e o seu coração está sujo. El profeta dice que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. O profeta disse que o povo saiu do Egito, porém o Egito não saiu deles. Esto es correcto, esta es la justificación. Isso é correto, isso é a justificação. El creyente viene del mundo, O crente sai do mundo, pero el mundo no sale de su corazón. mas o mundo não sai do seu Su coração. corazón todavía él está con deseo de pecar, E seu coração ainda está com desejo de pecar. pero él está muy gozoso porque ha logrado una justificación, un Mas ele paso de la está, gracia. com gozo em seu coração porque tem conseguido a Y justificação. él quiere avanzar, E ele quer avançar. él quiere agradar a Dios, santificarse. Ele quer agradar a Deus e se santificar. Dios lo ha encaminado a una promesa. E Deus lhe tem lhe encaminhado a uma promessa. Cuando una persona es justificada, no es que ha alcanzado el nuevo nacimiento. Quando uma pessoa é justificada, não é que ela tenha alcançado o novo nascimento. Cuando Israel salió de Egipto, Quando Israel saiu do Egito, ya no habían alcanzado la promesa. já não tinha alcançado a promessa. Ahora era cuando apenas habían empezado, se habían encaminado a la promesa. Agora que eles tinham começado a trilhar a promessa. Mas eso en Israel implicaba unas cosas. Mas em Israel implicava algumas coisas. Llegar a la promesa, Chegava a promessa, Dios tenía una exigencia para llegar a la promesa. para chegar à promessa, Deus tinha uma exigência para chegar na promessa. Dios no da, Dios es un Dios justo. Deus é um Deus justo. Y Dios no va a dar algo a alguien que no lo merezca. E Deus não vai dar algo a alguém que não mereça. Muchos de nosotros nos encontramos que Dios es muy bueno. Muitos de nós encontramos pessoas dizendo que Deus é muito bom. Y por Dios ser bueno, a E por Deus ser veces bom, pedimos a Dios que nos dé cosas sin nosotros merecerlas. nós pedimos a Deus coisas sem nós mesmos não merecer. A veces queremos que Dios nos dé el nuevo nacimiento. Às Que nos dé el nuevo nacimiento. vezes pedimos que nos dê o novo nascimento, Que nos dé la adopción. que nos dê a adoção, Que nos lleve al cielo. que nos leve ao céu, Que nos permita hablar lengua. que nos permita falar língua, Que nos dé fe, dones para orar y las personas sean sanadas. que nos dê dom para orar e curar as Y pessoas. queremos ver eso manifestado en la iglesia. Queremos ver lo sobrenatural manifestado en E la iglesia. queremos ver também o sobrenatural manifestado na igreja. Queremos ver ángeles. Queremos ver anjos, Pero fallamos en darnos cuenta mas nós falhamos em darmos de conta que no somos dignos de esas cosas. que nós não somos dignos dessas coisas, Pues apenas estamos en una justificación. pois apenas estamos na justificação. Falta mucho por recorrer todavía. Falta muito ainda para andar. Apenas la persona entró en el desierto. Apenas a pessoa entrou no deserto Apenas se convirtió en peregrino, empezó a peregrinar en el camino. e apenas a pessoa se converteu um peregrino e começou a peregrinar no caminho. Ahora, para el pueblo llegar a Canaán, Para o povo chegar a Canaã, eso implicaba algunos cambios en su vida. isso implicava algumas mudanças em suas vidas. Porque en la forma en que ellos salieron, Porque da forma que eles saíram, Dios tenía que cambiarlos a ellos. Deus tinha que mudar a eles. Dios es un Dios exigente. Deus é um Deus exigente. Dios exige cambios.
Deus exige mudança, porque Dios tiene su forma, porque Deus tem a sua forma, Dios tiene su manera. Deus tem a sua maneira. Dios ya no quería las ollas de Egipto ni la forma de vida de Egipto Ah, para ellos. Deus não queria La forma de a vida forma de do, Egipto as panelas do Egito, a forma do Egito para ellos, para eles, sino que Dios quería sus propias formas. senão que Deus queria a sua própria forma. Y eso era algo que Israel tenía que asimilarlo. Isso era algo que Israel tinha que assimilar, Pero le faltaba la fuerza en su corazón para lograrlo, mas faltava força em seus corações para conseguir, pues solo apenas habían logrado la justificación pois somente haviam conseguido a en justificação lo natural. no, Cuando ellos entraron en el desierto, e no natural. Quando eles entraram no deserto, fue entonces donde empezó el proceso de santificación. foi quando começou o processo de Ellos santificação. allí tuvieron una columna de fuego, Eles ali tiveram a coluna de fogo, tuvieron el profeta Moisés tiveram o profeta Moisés, y tuvieron la nube que los amparaba en el día, los acompañaba en el e día. também teve a nuvem que o guardava de dia. Tuvieron una roquerida, Tinha uma rocha ferida. De manera que esa roquerida cuando fue herida, fluyó ríos de aguas. E de tal maneira que quando essa rocha foi ferida, fluíam rios de águas. Ellos también tuvieron una serpiente en bronce en el desierto. Eles também tiveram a serpente de bronze no deserto. Tuvieron el sacrificio también Tiveram sacrifício também para la expiación de sus pecados. para a limpeza dos seus pecados. Dios siguió mostrando su gloria en ellos. Deus começou e seguiu mostrando sua glória neles. Empezó a sustentarlos con el maná E começou a sustentá-los com o maná y llevarlos a distintos lugares y los probó. e a levá-los a lugares diferentes e os provou. Ellos estaban caminando, E eles estavam caminhando, estaban avanzando. eles estavam avançando. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito seja o Senhor Jesus. Es una representación en lo espiritual. Nosotros también necesitamos una santificación. Assim como uma representação ao espiritual, nós também necessitamos de uma santificação. Está en lo natural y está en lo espiritual. Tal natural, tal espiritual. En nuestra santificación espiritual E nossa santificação espiritual es cuando Dios limpia ese corazón. é quando Deus limpa esse coração, Fue justificado, pois justificado está sucio. está sujo. Pero Dios entonces empieza a limpiar el corazón E então Deus começa a limpar o coração y empieza a limpiar su espíritu. e começa a limpar o seu espírito. Y es donde Dios, por medio de su revelación divina, E é onde Deus, por meio da sua revelação divina, le muestra a este creyente que fue justificado ele mostra que esse crente que foi justificado, que aparte de ser justificado, que a parte de ser justificado, tiene que ser santificado. ele tem que ser santificado. Y Dios empieza a revelarle qué está contaminando su vida. E Deus começa a lhe revelar o que está contaminando a sua vida. Y Él empieza a afirmarse en cada uno de esos y Él empieza a sacar toda basura del mundo. Ele começa a afirmar e começa a tirar toda a sujeira do mundo. Empieza a tomar la forma de Dios, la manera de Dios. Ele começa a tomar a maneira de Deus, a forma de Deus. Empieza a sacar el mundo. Ele começa a tirar o mundo. Empieza a sacar cigarrillo, mentiras, Ele começa a tirar o cigarro, as mentiras, mujeres, mulheres, modas. modas. Él se está santificando. Ele está se santificando. Cuando nosotros hablamos de la justificación, Quando nós falamos da justificação, el profeta proyecta a Martín Lutero con la justificación. o profeta projeta a Martim Lutero com a justificação. Y dice que Martín Lutero Y dice que predicó Martín Lutero justificación por medio de la fe. Pregou justificação por meio da fé. Y la santificación, E a santificação, el profeta dice que Juan Wesley que o profeta disse que João Wesley fue que predicó santificación. foi quem pregou a Pues el santificação. Espíritu Santo le reveló a ellos E o Espírito Santo revelou a esas eles. etapas de la gracia. E essas são as etapas da graça. Son 3 etapas de la gracia. São 3 etapas da graça. Pero hasta ahora hemos hablado de 2 etapas. Mas até agora eu tenho falado Justificación, santificación. de duas etapas. Justificação e santificação. En cuanto a la santificación, E quanto à santificação, es mucho mejor que la é justificación. muito melhor que a justificação. Porque en la santificación tú tienes la justificación. Porque na santificação você já tem a justificação. Mas en la santificación tú vives una vida limpia para Dios. Mas na santificação você vive uma vida limpa para Deus. Cuando usted tiene hambre, Quando você tem fome, usted compra un pollo você compra frango. um frango y quiere comer. e quer comer. Y usted no va y agarra una mesa E você não
vai e toma uma mesa. y se sienta en el medio de la carretera a comer. Você não pega uma mesa e se senta no meio da rua para comer. Usted diría, hermano, yo no haría eso porque sería el peor momento, la peor manera de comerse un pollo. Você diria, irmão, eu não faria isso, porque essa é a pior maneira de comer um frango. ¿Por qué? Porque hay carros que pasan, Porque tem carros que passam hay mucho sol, e tem muito sol. y si llueve, E se chove, y si viene una moto, e se vem uma moto, o a un caballo, algo, yo tengo que quitar, poner. ou um cavalo e algo, eu tenho que tirar para comer. Y si mucho sol, voy a estar sudando y comiendo. E se Y tiver muito sol, eu vou estar suando no e es comendo. nada agradable Não é comer nada así. agradável comer assim. Es muy incómodo. É muito incômodo. El profeta dice que eso es muy buena la justificación. O profeta disse que é muito bom a justificação. Entonces yo lo represento como el que se come el pollo en medio de una carretera. Então eu o represento como se fosse alguém que estivesse comendo frango no meio da rua. Porque hay un mejor lugar para comerse el pollo. Porque tem o melhor lugar para comer o frango. Usted puede entrar debajo de un árbol donde haya sombra. Você pode entrar e ficar debaixo de uma árvore onde tem a sombra. Cuando yo y mi esposa queremos comer afuera, Quando eu e minha esposa queremos comer fora, decimos, ¿por qué no vamos a buscar un lugar agradable? por que nós não vamos buscar um lugar agradável? Entonces hay un mejor lugar. Então, ali tem um melhor lugar. Puede ser un lugar cómodo con aire. Pode ser um lugar cômodo com ar-condicionado. Es el mismo pollo que podemos comernos en la calle como lo podemos comer en el lugar É o acomodado, mesmo en el frango que mejor lugar. podemos comer lá na rua, podemos aqui comer no melhor lugar. Desde luego es mejor comerlo en un lugar cómodo. Então, é bem melhor comer num lugar mais cômodo. Entonces, la santificación es mucho mejor que la justificación. Então, a santificação é muito melhor que a justificação. La justificación, el creyente está recibiendo de la palabra, está gozoso. A justificação, o crente está recebendo a palavra, está gozoso. Mas cuando él avanza a la santificación, Mas quando ele avança a santificação, está comiendo la misma palabra, ele está comendo a mesma palavra, pero la está comiendo en unas mejores condiciones. mas ele está comendo numa melhor condição. Así que cuando nosotros no debemos comernos el pollo allá en la calle, hermano, Assim que nós não devemos estar ali comendo o frango ali na rua, irmão. sino que hay mejores lugares para recibir la palabra de Dios. comer el Existem pollo. melhores lugares para comer a palavra de Deus. La santificación, A santificação, en una vida limpia. uma vida limpa. Y cuando llegamos al bautismo del Espíritu E Santo, quando chegamos ao batismo do Espírito Santo, entonces es un mejor lugar para então esse é o melhor comer lugar la palabra, para recibir comer la a palabra. palavra e receber a palavra. Ahora, cuando Israel estaba en el desierto peregrinando, Então, quando Israel estava no deserto peregrinando, Dios los trajo a ellos a un lugar llamado Cades Barnea. Deus lhes trouxe eles a um lugar chamado Cádiz Barneia. Ellos estaban peregrinando, todavía no habían llegado alcanzado la promesa. Eles estavam peregrinando e ainda não tinham alcançado a promessa. Muchos creyentes hoy están en el desierto. Muitos crentes hoje estão no deserto, No han salido del desierto. não têm saído do deserto. El creyente, la novia tiene que salir del desierto. A noiva tem que sair do deserto, Tiene que entrar en Canaán. tem que entrar em Canaã, Tiene que conquistar. tem que conquistar. Tiene que llegar, después de conquistar, tiene que llegar a adopción. Depois de conquistar, tem que chegar à adoção. Dios nos ayude. Que Deus nos ajude. El desierto es un lugar pésimo para vivir. O deserto é um lugar péssimo para viver. Hay mucho sol. Tem muito sol. Ciertamente hay muchas maravillas, mucho poder, gloria de Dios manifestada. Certamente também tem muitas maravilhas, muito poder de Deus e glória manifestada. Hay creyentes hoy en día Existem crentes hoje em dia que quieren ver sanidades, que querem ver santidades, maravillas, maravilhas, y ven maravillas. e veem maravilhas. No quiere decir que usted está en Canaán. Isso não quer dizer que você está em Canaã. Puede ser que estés en el desierto o estés en Egipto todavía. Pode ser que você ainda está no deserto ou no Egito, todavia. Porque ellos vieron maravillas en Egipto, en el desierto y en Canaán. Porque eles viram maravilhas no Egito, no deserto e em Canaã. Sí, Señor. Ahora, Sim, Senhor. Agora, nosotros necesitamos avanzar nós necessitamos avançar y podemos hacer grandes confesiones de fe e podemos fazer grandes confissões de fé y hablar las mejores respuestas, Y dar fa- las mejores respuestas e dar as melhores respostas en cualquier interrogante del mensaje o palabra o doctrina. ou qualquer parte que tenha dúvida na mensagem ou em qualquer doutrina, Y parte da podemos hacer doutrina, grandes obras, e fazer grandes obras, construir un gran imperio religioso. construir um grande império religioso.
Pero déjeme decir algo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Eso está todo muy bien, Isso está tudo muito bem, pero no es el todo. mas isso não é tudo. No significa Não significa que todo está bien con Dios. que tudo está bem com Deus. Abraham creyó a Dios. Abraão creu em Deus. Avanzó en la vida creyendo en Dios. Avançou na vida crendo em Deus. Pero hubo algo que marcó la diferencia en Abraham Mas houve algo que marcou a diferença em Abraão. y fue la circuncisión. E foi a circuncisão. Fue una marca en la carne, una señal. Foi uma marca na carne, sinal. Y cuya señal significaba E o sinal significava que Dios había aprobado su fe, que Deus havia provado a sua que fé. había recibido su fe. Que Deus havia recebido a sua fé. Hoy muchos creyentes profesan mucha fe, E hoje muitos crentes professam ter muita fé, mucha sabiduría, muita sabedoria, mucho conocimiento, muito conhecimento, pero no tienen la aprobación de Dios. mas não têm a aprovação de Deus. Dios nos ayude. Que Deus nos ajude. Si hay algo en lo que podemos confirmar que es la aprobación de Dios, Se há algo que aqui podemos confirmar que é a aprovação de Deus, es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. No hay otra evidencia. Não existe outra evidência. Dios nos ayude. Deus nos ajude. En cuanto a la santificación, E quando na santificação, cuando fue predicada por Juan Wesley, quando foi pregada por João fue un Wesley, gran avivamiento. foi um grande avivamento. Mucha gente Muita gente que recibieron el mensaje de Juan Wesley que receberam a mensagem de João vinieron Wesley al altar buscando santificación, pediram ao altar buscando santificação. creyendo en Vieram santificación, ao altar buscando santificação, creyendo en santificación. crendo em santificação. Gente que oraban día y noche. Havia gente que orava dia e noite. El profeta dice de esa gente en ese tiempo O profeta disse dessa gente nesse tempo, que eran gente que pasaban toda la noche orando havia gente que passava a noite inteira orando. y a veces caían tirados en el suelo temblando E às vezes ali caiu ali no chão tremendo. y tenían que echarle agua para que reaccionaran. E tinha que lhe jogar água para que ele voltasse. Eran gente que anhelaban, Eram gente que anelava, gente sincera, gente sincera, que creían realmente en lo que hacían, que criam realmente no que que faziam, creían realmente en santificación. que criam realmente em santificação. Mas yo en una ocasión leí en el mensaje, Em uma ocasião eu li na mensagem que gente en el tiempo de la justificación que gente no tempo da justificação llegaron al altar chegaram ao altar con una gran confesión, com uma grande confissão, con mucha fe, com muita fé, con mucha emoción, com muita emoção, buscando ser justificados. buscando ser justificado. Oraron por ellos. Oraram por eles, Pero dice el profeta, pero hubieron mucha gente mas houve muita gente que regresaron a sus casas que voltaram às suas casas sin ser justificados. sem ser justificado. Pero también regresaron a casa gente que fueron justificadas. Mas também voltaram para casa gentes que foram En el justificadas. gran avivamiento de la santificación, E no grande avivamento da justificação, mucha gente vinieron al altar buscando santificación. muita gente veio ao altar buscando santificação. Pero también hubieron mucha gente que regresaron a sus casas sin ser santificados. Mas também houve muita gente que voltaram às suas casas sem ser santificados. Hoy hay mucha gente que dice que han recibido el Espíritu Santo. Hoje muita gente diz que receberam o Espírito Santo. Pasan el altar llorando, gritando, cantando, Vêm ao altar chorando, gritando e cantando, clamando, confesando, clamando e confessando, pidiendo el Espíritu Santo. pedindo o Espírito Santo. Dios, dame el Espíritu Santo. Deus, dá-me o Espírito Santo. Oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Se oram por eles para que tenham o Espírito Santo. Y regresan a sus casas sin Espíritu Santo. E voltam às suas casas sem o Espírito Santo. Como hay mucha gente también Como também tem muita gente também que pasan el altar, que vem ao altar, que buscan recibir el Espíritu Santo que busca receber o Espírito y Santo reciben el Espíritu e Santo. recebem o Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo Dios lo da Tem gente que pensa que o Espírito Santo que Deus dá, porque dice, Dios, dame el Espíritu Santo. porque eles dizem, Deus, dá-me o Espírito Santo. Dios no es una chupeta que usted va con dinero y dice, yo quiero esta chupeta. Deus não é alguém que você diz, Deus, eu quero essa chupeta, e você dá dinheiro para Deus e Ele lhe dá. Cuando uno va a una bodega Quando eu vou na taberna y usted va a comprar algo, e você vai comprar algo, usted dice al dueño de, yo quiero tal cosa. você diz ao dono, eu quero tal coisa. Usted puede escoger, Você pode escolher, ¿verdad que sí? verdade?
Pues Dios no es a gusto de nadie. Deus não é gosto de nada. Dios es autónomo, es soberano. Deus é autônomo e soberano. Dios tiene misericordia de quien quiera tener Ele misericordia. tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. El que usted quiera la salvación, el que usted anhele la salvación, quiera ser Ainda que salvo, você anele a salvação e queira ser salvo, no quiere decir que usted tenga el Espíritu Santo. não quer dizer que você tenha o Espírito Santo. Hay personas que pueden mentir, robar, engañar, Existem pessoas que podem mentir, roubar e enganar, aún estar en el desierto. e ainda está no deserto. Gente que están en el desierto hoy en día y profesan que están en Canaán, E gente que está no deserto e professa que está em Canaã, que tienen el Espíritu Santo, que tem o Espírito Santo, pero realmente no están en Canaán. mas realmente não estão em Canaã. No saben nada de Canaán. Não sabem nada de Canaã. No saben nada del Espíritu Não Santo. sabem nada do Espírito Santo. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, Quando Israel chegou a Cades Barneia, Dios lo llevó al trono de juicio. Deus lhe levou ao trono do juízo. Era el tiempo de Dios darle a ellos Canaán. Era o tempo de Deus dar a eles Canaã. Pero Dios no iba a dar Canaán a ellos sin ellos merecerlo. Mas Deus não ia dar Canaã a eles sem eles Por merecerem. eso Dios lo llevó al trono de juicio. Por isso que Deus lhe levou ao trono do juízo. ¿Por qué? Porque Dios era el tiempo de Dios cumplir su promesa con ellos. Porque Deus era o tempo de cumprir a sua promessa com eles. Y Dios es un Dios justo. E Deus é um Deus justo. Entonces cuando Dios pidió a Moisés que tomara a aquellos espías Então Deus pediu a Moisés que tomasse aqueles espias, y fueran a Canaán y trajeran evidencia fossem a Canaã e trouxessem as evidências de que esa tierra era exactamente como Dios decía, que essa terra era exatamente como Deus dizia, era que Dios estaba trayendo evidencia, poniendo delante de ellos, é que Deus estava trazendo as evidências diante deles, porque ellos tenían que ser dignos de esa tierra. porque eles tinham que ser dignos dessa terra. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, Se hoje nós se nos der de conta hoje em dia, cada creyente tiene su Cades Barnea, cada crente tem sua Cades Barneia, donde Dios lo trae al trono de juicio, onde Deus lhe traz o trono de juízo, donde él tiene que creer o perecer. onde ele tem que crer ou perecer. Israel llegó a Cades Barnea. E Israel chegou a Cades Barneia. Es un gran momento É um grande momento de vivir o morir. de viver ou morrer. Vemos que el pueblo no creyó, Vemos que o povo não creu el pueblo murió, e o povo morreu. pues rechazó. O povo rejeitou. En ocasiones Dios permite que un problema llegue a un creyente, Em ocasiões, Deus permite que um problema chegue, que llegue alguna que enfermedad, chegue alguma enfermidade, llegue alguna tentación, que chegue alguma tentação, llegue la moda, chegue a moda, llegue el mundo, chegue o mundo, llegue algo muy innovador. que chegue algo muito inovador. Y dependiendo de la actitud que él tenga, E dependendo da atitude que ele tenha, puede depender su destino, possa depender o seu destino, porque él está en Cades Barnea. porque ele está em Cades Barneia. Es un proceso que él tiene que cumplir. É um processo que ele tem que cumprir. Dios pasará a todos sus hijos por Cades Barnea Deus passará todos os seus filhos por antes Cades de entrar a Barneia, Canaán, antes de entrar em Canaã, antes de llegar y obtener el Espíritu Santo. antes de chegar e ter o Espírito Santo. Hoy en día mucha gente ha perdido el significado de la santificación. Hoje em dia, muita gente tem perdido o significado da santificação. Piensa que santificación es dejar de mentir nada más. Pensam que santificação é deixar de mentir e nada mais. No, es una obra completa la santificación. Não, é uma obra completa a santificação. No puedo dejar unas cosas y otras cosas Não no. posso deixar uma coisa e outras coisas não. Tiene que haber una verdadera matanza. Tem que haver uma verdadeira matança. Tiene que haber una santificación. Tem que haver verdadeiramente uma santificação. La santificación de nuestras vidas A santificação de nossas vidas no es diferente a la santificación de Juan Wesley não é diferente da santificação de João en su Wesley. ministerio. Es el mismo efecto del Espíritu É o Santo mesmo efeito do Espírito Santo que obró allá. que obrou ali. Es el mismo efecto que obrará hoy. É o mesmo efeito que obrará hoje. Cortará el mundo en su vida. Cortará o mundo de sua vida. Es cuando Dios lava el vaso. É quando Deus lava o vaso. Se quita toda la basura Se tira todo o lixo y el vaso está e o limpio. vaso está limpo. Vea usted, hermano. Veja Veja o você, que eu vou dizer. veja você, irmão, o que eu vou dizer. Cuando el pueblo es realmente santificado, Quando o povo é realmente santificado, para Dios poder santificar a Israel, para Deus poder santificar a Israel,
y hacerlo digno de esa tierra de Canaán. e fazê-lo digno dessa terra, Canaã. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no puede morar en un corazón sucio. Nós sabemos que o Espírito Santo não pode morar num coração Un sujo. vaso sucio usted no lo toma y dice, venga hermano, aquí voy a servir jugo para usted. Você não vai dizer para um irmão e servir, vem irmão, vou lhe servir suco para você se o copo está sujo. Usted limpia el vaso Você limpa o copo para poder ser usado. para poder ser usado. Para Dios poder introducir a Israel, Para Deus poder introduzir em Israel, tenía que limpiarlo. tinha que limpá-lo. Todo creyente Todo crente que es santificado que é santificado está listo para recibir el Espíritu Santo. está pronto para receber o Espírito Santo. La casa está A limpia, casa está limpa. tiene que ser llenada, Tem que ser cheia. Llenada. Tem que ser cheia, habitada habitada por el Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. Cuando Israel estaba listo ya para entrar a Canaán, Quando Israel já estava pronto para entrar em Canaã, vemos que todos los que salieron de Egipto perecieron, murieron. vemos que todos os que saíram do Egito pereceram e Fue morreram. una nueva generación. Foi uma nova regeneração, Los hijos que nacieron en el desierto uma nova geração. Os filhos que nasceram do deserto no fueron los que salieron del desierto. não foram os que saíram do deserto. Los que salieron del desierto todos habían muerto. Os que saíram do deserto, todos tinham morrido. Murieron en el desierto. Todos morreram no deserto. No pudieron avanzar a Canaán. Não puderam avançar a Canaã. Y Dios, antes de introducirlos a Canaán, E Deus, antes de introduzi-los a Canaã, le dijo a Josué, e disse a Josué: toma unos cuchillos toma facas y circuncida al pueblo otra vez. e circuncida o povo outra vez. Aquellos hijos habían quedado incircuncisos. Porque haviam filhos que estavam incircuncisos. Los padres no circuncidaron. Os seus pais não circuncidaram. Hoy hay padres Hoje existem de pais este mismo mensaje desta mesma que mensagem, tienen hijos incircuncisos que en têm sus hogares. filhos incircuncisos em seus lares. Ellos quieren poner el credencial en ellos de que son cristianos, Eles querem colocar neles e credenciá-los que pero eles são son creyentes en cristãos, la iglesia incircuncisos. mas são crentes na igreja No han incircuncisos. sido circuncidados por la palabra. Não têm sido circuncidados pela palavra. Hoy hay padres que preguntan, ¿por qué mi hijo no ama a Dios? Se fue al mundo. E hoje existem pais que dizem: por que meu filho não ama a Deus e foi para o mundo? Porque desde niño no circuncidaron al niño. Porque desde pequeno não circuncidaram o garoto. Cuando mi hijo José nació, Quando meu filho José nasceu, yo fui criticado eu fui criticado. porque era mi primogénito. Era o meu primogênito. Yo amo a todos mis hijos, son tres. Eu amo todos os meus Dos filhos. hembras y un varón. São três filhos, duas mulheres e um Pero varão. nuestra primera experiencia fue un varón. Mas nossa primeira experiência foi um varão. ¿Sabe qué hice yo? Pai, sabe o que eu fiz? Dije a mi esposa, ¿qué podemos darle a nuestro hijo? Eu disse: o que podemos dar ao nosso filho? Lo mejor que puedo darle yo a él es la influencia del evangelio. Então eu disse: a melhor influência que eu posso dar ao meu filho é a influência do evangelho. Busqué un pedacito de madera Trouxe um pedacinho de madeira con un cuchillo, tallé, com uma faquinha, Cortei. uma faca, talhei, cortei, acomodé, limpié, acomodei, limpei, hice una cruz, fiz uma cruz, amarré con una cuerdita amarrei com uma corda y en su cuna, e donde estaba dormido, y- donde lo ponemos, o seu berço, guindé la cruz allí. coloquei a cruz ali. Dije, hijo, este es tu camino. Eu disse: filho, esse é o teu caminho. Él estaba bebé, recién nacido. Ele estava bebê recém-nascido. Personas vinieron y vieron. As pessoas viram e olharam e viram Legalista, e legalista. riram: ah, esse é legalista, extremista. extremista. Una cruz puso allí. Ah, vê, ele colocou uma cruz e colocou ali. Lo normal es ir comprar un juguete, O normal é comprar um joguinho poner allí, e colocar ali um brinquedo. pero yo agarré y coloqué una cruz allí. Mas eu coloquei uma cruz ali. Desde pequeño busqué circuncidar a mi hijo con la palabra, con el evangelio. Desde pequeno busquei circuncidar o meu filho com a palavra, com o evangelho. Corté el televisor, Cortei a televisão, corté las malas palabras, cortei as palavras más, corté los entretenimientos, cortei os entretenimentos y circuncidé todo mundo. e circuncidei todo mundo. Y dije, hijo, tú eres un hijo de Dios. E disse: filho, você é um filho de Deus. Tú no debes hablar así errado. Você não deve falar assim Tú errado. no debes comportarte así errado. Você não deve se comportar assim errado.
La circuncisión es algo doloroso. A circuncisão é algo doloroso. Yo tuve en ocasión de tomar la correa Eu tive ocasiões que eu tive que tomar o cinto y marcarlo, e lhe marcar, porque yo estaba circuncidando el hijo, porque eu estava circuncidando o filho, sacando el mundo, lo errado. tirando o mundo o errado. Dios nos ayude a circuncidar nuestros hijos, Deus hermanos, nos con la ajuda a palabra. circuncidar nossos filhos na palavra. Cuando el pueblo estaba en la condición ya para entrar, Dios le dijo a José, circuncida al pueblo. Quando Deus já estava na condição para entrar na terra, Deus disse: circuncida o povo. El pueblo ya había cruzado desierto, ya estaba para entrar en Canaán, pero faltaba algo. O povo já estava para entrar a Canaã e já estava sido circuncidados, mas faltava algo. Faltaba algo que solo Dios podía hacer. Faltava algo que só Deus podia fazer. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Eles trataram de fazer o melhor que eles puderam. Entonces Dios descendió y habló a Josué. Então Deus desceu e falou a Josué: Dile al pueblo que se santifique, diga ao povo que se que no toque santifique, mujer. que não toque em mulher. Vemos que cortó el prepucio. Vemos que ele cortou o prepúcio. Al pasar los días, E ao passar os cuando el dias, pueblo ya sanó, quando se recuperó, quando o povo se curou, Dios se habló a recuperou, Josué. Deus falou a Josué: Hoy he quitado el oprobio, hoje eu tenho tirado o opróbrio, la deshonra de Egipto a desonra do Egito sobre Israel. sobre Israel. Dios santificó al pueblo. Deus santificou o povo. Muchos de nosotros a veces queremos santificarnos nosotros mismos. Muitas vezes nós queremos nos santificar a nós mesmos. Déjeme decirles, Dios que tiene que santificar su vida. Deixe que Deus santifique a sua vida. Dios cuando coloca la palabra en su corazón por revelación, Deus, quando coloca a palavra em seu coração por revelação, entonces Dios corta el mundo. então Deus corta o mundo. Dios está haciendo un trabajo. Deus está fazendo Dios um está trabalho. limpiando, Deus santificando. está limpando e santificando. No es hombre que hace, Não é o homem quem faz, es Dios haciéndolo. é Deus fazendo. Aleluya. Aleluia. Cuando el pueblo entonces, Dios quitó lo propio de ellos, entonces ellos cruzaron Jordán. Quando Deus tirou o opróbrio deles, então eles Ellos cruzaram entraron en Canaán. em Canaã e cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. El maná se detuvo. E o maná ficou. Y dice la palabra que empezaron a comer los frutos de la tierra. E disse a palavra que eles começaram a comer os frutos da terra. Ellos tomaron uva, Eles tomaram uvas. tomaron aquellos frutos de aquellos árboles, Eles tomaram frutos daquelas árvores. comieron, Comeram. sabrosa, dulce, Saborosas e doces. deliciosa. Deliciosas. En español decimos exquisitas. Em espanhol dizemos esquisitas. Es lo contrario de acá. É o contrário daqui. Pero eran frutos reales Mas eram que frutos estaban reais tomando de aquella que tierra. nós estávamos tomando daquela Y terra. cuando llegaron a esa tierra, Quando chegaram a essa terra, entraron en una gran guerra, en una gran batalla. entraram numa grande guerra e uma grande batalha. Porque se encontraron con los filisteos, Porque se encontraram com os filisteus, los cananeos, os cananeus, los hijos de Anás. os filhos de Anás. Ellos llegaron allí, Eles chegaram ali. tuvieron que sacar espadas, Tiveram que tirar a espada. tuvieron que pelear, Tiveram que lutar. no pudieron quedarse tranquilos, Não puderam ficar tranquilos. tenían que ir a la batalla, Tinham que ir à batalha. pelear y matar a esa gente. Lutar e matar essa gente. Cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, Quando crente recebe o Espírito Santo, es cuando él ha empezado una gran batalla é apenas. quando ele apenas começa uma batalha. Cuando una persona recibe el nuevo nacimiento, Quando uma pessoa recebe o novo nascimento, es cuando él ha recibido el Espíritu Santo é quando ele tem recebido o Espírito y él ha Santo. empezado entonces una gran batalla. Então ele começa uma grande batalha. Porque él se ha convertido en un hijo de Dios. Porque ele tem se convertido num filho de Deus. Ha nacido un hijo en el reino de Dios. E nascido um filho no reino de Deus. Con el Espíritu Santo. Com o Espírito Santo. Dios le dio el Espíritu Santo. Deus lhe deu o Espírito Santo. Él está caminando ahora con el poder del Espíritu Santo. Ele está caminhando agora com o poder do Espírito Él ha Santo. recibido un nuevo nacimiento. E tem recebido o novo nascimento. Tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Tem a experiência do novo nascimento. Es un hijo de Dios. É um filho de Deus. En quien Dios le ha dado el Espíritu Santo. Em que Deus lhe tem dado o Espírito Santo. Entonces él ha empezado una gran batalla. Então ele tem começado uma grande Una gran batalha. pelea. Uma grande luta. Pero él está gozando los frutos, Mas ele, los beneficios mas del ele Espíritu está Santo. desfrutando dos frutos e os benefícios. La persona que está en el desierto A pessoa que está no deserto y no ha podido entrar en e Canaán, não tem podido entrar em Canaã,
Ninguno de los israelitas que entraron en Canaán Nenhum dos israelitas que entraram em Canaã no supieron nada de los frutos de la tierra de Canaán. não sabiam de nada dos frutos da terra de Canaã. El creyente que entra en el Espíritu Santo, que Creyente- recibe el Espíritu Santo, O crente que recebe o Espírito Santo, él puede gustar el Espíritu Santo en su vida. ele pode degustar o Espírito Santo em Puede sua vida. disfrutar de los grandes beneficios del Espíritu Santo en su Ele vida. pode desfrutar dos grandes benefícios El do que no Espírito tiene el Santo em Espíritu sua Santo vida. no sabe nada. E o que não tem Espírito Santo não sabe nada. Es un errante. É um errante. Está en el desierto errando. Está no deserto errando. Hay una cosa que representó Canaán. Existe uma coisa que representou Dice el Canaã. profeta, no representó el milenio. Diz o profeta que não representou o milênio. Representó el tiempo del vencedor. Representou o tempo de vencedor. Representó el tiempo de una caminata recta con Dios. Representou um tempo de uma caminhada reta com Deus. Tuvieron que sacar espadas, Tiveram que tirar as espadas, matar a la gente, matar a gente, al filisteo, al cananeo, aos filisteus, aos cananeus, porque ellos estaban poseyendo aquella tierra. porque eles estavam possuindo aquela terra. Ellos tenían que llegar allí, esta tierra es nuestra. Eles tinham que chegar ali, Deus nos la ha essa dado, terra é é minha. nossa, essa terra é nossa, Deus nos tem Y dado, ela é todo minha. aquel que se opusiera, E todo aquele que se opusiera, se opusera era un enemigo era um inimigo, que tenía que ser quitado, que cortado. tinha que ser tirado e cortado. Cuando Israel llegó allí, E quando Israel chegou ali, se encontró con esa gente se allí, encontrou com essa gente ali, que dijeron, nosotros no vamos a dejar la tierra. e disseram, nós não vamos deixar a terra. Entonces empezó la gran batalla. Então começou a grande batalha. Israel no solo se encontró con esta gente, Israel não só se encontrou com essa gente, sino que se encontró con otras cosas. senão que se encontrou com outras coisas, Se encontró con costumbres, que se encontrou com costumes, se encontró con músicas, se encontrou com músicas, maneras, maneiras, formas de los filisteos vivir. formas dos filisteus viver. Se encontraron con sacrificios a otros Se dioses. encontraram com sacrifícios a outros deuses, Vieron las costumbres de aquella gente. vendo os costumes daquela gente. Pero ellos tenían que matar y echar a esa gente. Mas eles tinham que matar e lançar fora essa gente. Pelear Lutar hasta vencer. até vencer. Es una gran obra. É uma grande obra. No fue nada fácil para Não ellos. foi nada fácil para eles. No fue, llegó, aquí estamos y todo está listo y váyanse de aquí. Ele não foi, chegou, aqui estamos e vamos embora daqui. Tuvieron que pelear Tiveram que lutar por cada centímetro por cada centímetro y conquistar. e conquistar. Y conquistaron. E conquistaram. Mas ellos fallaron Mas eles falharam, porque ellos no lograron sacar a toda la gente. porque eles não conseguiram tirar toda a gente. Ellos no pudieron vencer parte de aquel pueblo que vivía en aquellas tierras. Eles não puderam vencer parte daquele povo que vivia naquelas terras. Mas ellos pensaron Mas eles pensaram pensaram en su beneficio em seu benefício. y buscaron e hicieron tributario a esta gente. E buscaram e fizeram-lhes pagar tributos. Vieron un beneficio, Veio beneficio, um benefício. obtuvieron un beneficio. Conseguiram um benefício. Hoy hay creyentes Hoje existem crentes que Dios les dio el Espíritu Santo que Deus lhe deu o Espírito Santo para vencer el mundo, para vencer o mundo, para vencer costumbres, para vencer o costume, vencer deseos, vencer desejos, vencer al diablo. vencer o diabo. Pero no pueden vencer Mas não podem vencer. y entonces hacen tributario. Então se faz tributários. Hay personas que no pueden vencer el teléfono, Existem pessoas que não conseguem vencer no o pueden telefone, vencer internet, não podem vencer a no internet, pueden vencer la farándula, não podem vencer la farándula, a moda, no pueden vencer a Hollywood. não podem vencer a Hollywood. Entonces lo hacen un tributario de sus vidas. Então eles se fazem tributários de O suas vidas. tienen un beneficio de allí. Ou têm um benefício dali. Y por cuanto tienen un beneficio, E por quanto tem um benefício, entonces guardaron la espada. então eles guardam a espada. Ya no quieren matar Já não querem matar, porque hicieron tributario. porque se fizeram tributários. Gente que en sus vidas, hermano, Gente que em suas vidas, irmão, hacen tributario pecado de su vida. faz Formas y maneras de vida. tributários os pecados de suas vidas, formas e maneiras em suas vidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen una satisfacción. Porque de certa maneira eles têm uma satisfação. ¿Y sabe cosa dura para Israel poder vencer? E sabe, coisa dura para Israel poder vencer Fueron aquellas costumbres
costumbres de aquellos filisteos, Foi aqueles costumes daqueles filisteus. las costumbres de aquellos pueblos, ellos no pudieron vencer. Os costumes daqueles povos, eles não puderam vencer. Vencieron mucha gente, mataron mucha gente enemiga, Venceram muita gente, mataram muita gente pero no inimiga. pudieron vencer las costumbres de aquellos Mas pueblos. não puderam vencer os costumes daqueles povos. Ellos nada más no tenían que matar a aquella gente, Eles nada mais tinham que matar aquela gente. sino que tenían que tener suficiente fuerza en su corazón para echar las costumbres de ellos. Eles não só tinham que matar aquela gente, mas ter força suficiente em seus corações para matar todos aqueles costumes deles. Pero ellos amaron aquellas costumbres. Mas eles amaram aqueles costumes. Ellos no echaron aquellas costumbres. Eles não deixaram aqueles costumes. Adoptaron las costumbres de aquellos pueblos. Adotaram aqueles costumes daqueles povos. Cuando Dios da el Espíritu Santo a un creyente, Quando Deus dá o Espírito Santo a um crente, por medio del nuevo nacimiento, por meio do novo nascimento, en él ha empezado un proceso. ele tem começado um processo. Pues él apenas ha entrado en una tutela. Ha Por, entrado en la tutela por ele apenas ter entrado numa del tutela Espíritu Santo. do Espírito Santo. Cuando él recibe el nuevo nacimiento, Quando ele recebe o novo nascimento, él no concluyó su redención ele todavía. não concluiu a sua redenção todavia. Todavía queda mucho más. Todavia ainda falta muito mais. Muchas veces decimos, el Espíritu Santo es todo. Muitas vezes dizemos, o Espírito Santo é tudo. Es todo y a la vez no lo es todo. É tudo, mas também não é tudo. Porque el nuevo nacimiento Porque o novo nascimento es una etapa en la vida del é creyente. uma etapa na vida do Lo crente convierte a usted en un hijo de Dios. que lhe converte você em filho de Deus. Pero no le da a usted la adopción. Mas não dá a você a adoção. Pero sí recibió el espíritu de la adopción. Mas sim recebeu o espírito da adoção. Pero no tiene la adopción Mas todavía. não tem a adoção ainda. Porque la adopción es un proceso. Porque a adoção é um processo. Cuando nosotros vemos a Jesús Quando nós vemos a Jesus en el monte de la transfiguración, no Monte da Transfiguração, vemos que sus vestiduras resplandecieron vemos que suas vestes resplandeceu en una mayor luz que la luz del sol. em uma maior luz que a luz do sol. Y aquella gran voz dijo, E aquela grande voz disse: este es mi hijo amado, Esse é meu filho el amado, cual me complazco morar. em quem me comprazo morar. A él oí. A ele ouvi. Ahora, cuando nosotros vemos esa voz hablando del cielo Agora, quando nós vemos essa voz falando no céu sobre de la persona de Jesús, sobre a pessoa de diciendo, este es mi Jesus, hijo amado, dizendo: Esse é meu filho amado. también la vemos cuando él fue bautizado con Juan el Bautista. Também ouvimos quando ele foi batizado, João Batista, Que aquella voz dijo, este es mi hijo amado, que aquela voz disse: Esse é cual me meu filho complazco amado, morar, em quem me en cual me comprazo morar. complazco. Em quem me comprazo morar. Dios, hay algo en que hay un tesoro de Dios Existe um tesouro de Deus. y es la complacencia de él con sus hijos. Es la complacencia de Dios con sus hijos. É o seu prazer com seus filhos. Dios ama y se complace Deus ama e tem prazer cuando sus hijos quando seus filhos pueden alinearse, pueden honrar su palabra. podem honrar a sua palavra. ¿Qué puede contentar a un padre cuando su hijo tiene un buen comportamiento? Quem pode contentar o seu pai quando o seu filho tem um bom comportamento? Todo padre. Todo pai. Cuando su hijo cumple exactamente las reglas del hogar, Quando o seu filho cumpre se exatamente convierte as en un buen regras hijo do lar, obediente, ele se converte em um filho obediente. entonces él produce mucha alegría a aquel padre. Então ele produz muita alegria aquele pai. Cuando el Señor expresó Quando o Senhor expressou, y dijo, este es mi hijo amado, el cual me complazco, quando Jesus expressou: Esse é meu filho amado em quem me comprazo, pues aquel no se estaba expresando de un hijo que le hacía lo que le daba la gana. eles não estavam falando de um filho que fazia o que lhe dava na cabeça. Pues había un gran contenido en esas palabras, mi hijo, el cual me complazco. Por ter um grande conteúdo naquelas palavras: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Pues cuando vemos a Jesús en el desarrollo de su vida, Quando vemos Jesus no desenrolar de sua vida, cuando fue tentado, quando foi tentado, fue atacado por el enemigo, foi atacado pelo fue inimigo, seducido, foi seduzido. hambre, necesidad, mujeres, Fome, necessidade, mulheres, enfermedades, enfermidades. aún lo que más amó, E ainda o que mais amou, le fue pedido desprenderse de lo que más amaba. ele foi pedido se desprender do que mais ele amava.
No fue fácil para él. Não foi fácil para ele. Pero en cada obstáculo, en cada prueba, Mas em cada obstáculo, em cada prova, él consiguió vencer. ele conseguiu vencer. Él consiguió derrotar Ele conseguiu cada derrotar tentación, cada tentação, el dolor, la enfermedad. cada dor, cada La enfermidade, muerte. a morte. Él pudo vencerlo todo. Ele pôde vencer tudo. Con lo que el enemigo se levantaba, él podía derrotar. Com o que o inimigo se levantava, ele podia derrotar. En una ocasión él dijo, Padre, E uma ocasião ele disse: Pai, glorifícame como en el principio. glorifica-me como no princípio. Yo creo que aquella voz cuando dijo, Eu creio que aquela voz quando disse: lo he glorificado Eu lhe tenho y lo volveré a glorificado glorificar, e voltarei a glorificar. lo dijo con gran agrado, Ele fez com grande agrado, porque podía ver a su hijo porque podia ver o seu filho cumplir con cada cosa, con cada palabra. cumprir com cada coisa e com cada Cuando aquel palavra. Padre Celestial pudo ver a su hijo, Quando aquele Pai Celestial pôde ver o seu filho, vio a su hijo en el momento que el diablo dijo con una gran idea, haz que estas piedras se conviertan en pan. quando viu que o seu filho estava que Ele- com uma grande ideia, viu com aquela tentação, e se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Y él pudo decir, no solo de pan vive el hombre, Ele pôde dizer, não só de pão vive o homem, sino de toda palabra que sale de la boca de senão Dios. de toda palavra que sai da boca de Deus. Yo pienso que Dios Eu penso que Deus, pudo decir, gloria, ese es mi hijo. glória, esse é o meu filho. Así quiero yo un hijo. Así quiero yo un hijo. Assim quero eu um filho. La adopción A adoção no es para un hijo não é para um filho malcriado, malcriado, desobediente, desobediente. botarato. É, Bueno, botarato es una palabra regional. Es un despilfarrador que despilfarra. é um esbanjador. Sí, Señor. No tiene cuidado de las cosas del Padre. Que não tem cuidado com as coisas do pai. La adopción en aquel tiempo no era para esos hijos. Na adoção naquele tempo, não é para esses filhos. Hijos deshonrosos no había adopción. E filhos desonrosos não havia adoção. Solo para aquel hijo que desarrollaba aquella conducta obediente, Só aquele filho que tinha aquela conduta obediente, que cumplía con las exigencias de su padre, que cumpria com a exigência de seu pai, que tenía cuidado de los negocios de su padre, que tinha cuidado com os negócios de seu pai, que amaba a su padre que amava seu pai y amaba las cosas de su padre. e amava as coisas de seu pai. Cuando nosotros vemos que Jesús fue llevado a la transfiguración, Quando vemos que Jesus foi levado à transfiguração, el Señor dice igualmente otra vez en aquella voz, o Senhor disse igualmente naquela voz: ese es mi hijo amado, el cual me complazco. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Pero él añade, a diferencia en el bautismo, Mas lá a diferença como no batismo, es que él dice, a él oí. ele disse: a ele ouvi. Y Dios le estaba adoptando a Jesús. Ele estava adotando a Jesus. Le estaba dando la adopción. Ele estava lhe dando a adoção. Ahora, la adopción para un hijo de Dios Agora a adoção para um filho de Deus es cuando Dios entrega todo poder. é quando Deus entrega todo o poder. Dios dijo, a él oí. E Deus diz: a ele ouvi. No oí a denominaciones. Não ouvi as denominações. No oí a iglesias. Não ouça as igrejas. No oí a pastores. Não ouça a pastores. No oí a nadie, solo a él. Não ouçam a nada. Só Solo él ele. tiene la verdad. Só ele tem a Lo verdade. que él diga, yo digo. O que ele disser, eu digo. Cielo y tierra, a él oí. Cielos, Céus e terra, tierra, ángeles, céus, terras e anjos, naturaleza, natureza, todo, oí a él. todos ouvia ele. Solo podían oír a él. Só podia ouvir a ele. Los cielos y la tierra le fueron entregados a Os él. céus e a terra foram entregues La a ele. redención fue entregada a A él. redenção foi entregue a ele. Aleluya. Aleluia. La muerte, la vida, todo fue entregado a A él. morte e a vida foi entregue a ele. Diablo, demonio, la victoria, la Diabo, gloria, la demônio, a honra. vitória, a honra e a El glória reino foi. fue entregado O a él. reino foi entregue a ele. Él pudo decir, todo cielo y tierra, todo me ha sido entregado. Ele pôde dizer: o tudo, céus e terra me foi entregue. Los cielos, la tierra, la gloria, la honra ha sido entregado a Os esa imagen céus, a gloriosa. terra, a glória, a honra. Fue entregado a esa Foi imagen entregado a gloriosa. essa imagem gloriosa. Cuando él llegó al cielo Quando ele chegou ao céu y Juan estaba llorando, e João estava chorando,
aquel ser le dijo, no llores más, E aquele ser disse, não chores mais. a causa de que no había quien tomara el libro No caso que não havia ninguém que pudesse tomar o livro del que estaba sentado en el trono. do que estava sentado no trono. Dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. Deus disse, não chore, porque o João da tribo de Judá tem prevalecido. Prevalecer es luchar, pelear y vencer. Prevalecer é lutar e vencer. Y cuando él va a ver para ver a aquel león de la tribu de Judá E quando ele vai ver aquele leão da tribu de que había Judá, prevalecido, vio un cordero. ele que havia prevalecido, ele viu um cordeiro. Y dice el profeta que ese cordero E diz o profeta que esse cordeiro estaba con profundas heridas, estava com feridas profundas, sangrando, como cuando alguien sale de la lucha, de la batalla, como que alguém que sai da luta e da batalha, que sale herido, que sai ferido, golpeado, golpeado, pero con la victoria. mas com a vitória. Era el Señor Jesucristo, Ele é o Senhor Jesus tomando el Cristo. libro de redención, Tomou o reino da redenção. con esse gran Elohim, Com esse grande a ele tomando ouvir, el poder, tomando o la poder, gloria, a glória, para reclamar a sus hijos, para reclamar os seus su filhos, simiente, para reclamar a sua semente y traerlos a esa imagen gloriosa. e trazer a essa imagem gloriosa. Por eso la Biblia nos habla a nosotros, Por isso a Bíblia nos fala a nós de la manifestación de los hijos de da Dios. manifestação dos filhos de Deus. Mi mamá decía algo en su ignorancia. Minha mãe dizia algo em sua ignorância. Dios no tiene un solo hijo. Deus não tem um só filho. Y yo decía, eso es verdad, Eu mamá. dizia, isso é verdade, mamãe. Dios no tiene un solo hijo, Dios tiene muchos hijos. Deus não tem só um filho, Deus tem muitos filhos. Pero sí salió de Dios una sola imagen. Mas saiu de Deus somente uma imagem. No salieron varias imágenes. Não saíram várias imagens. Solo una imagen. Só uma imagem. Y Jesús dijo, E Jesus disse, solamente el hijo, somente o filho, solamente la imagen. somente a imagem. Nadie conoce al Padre, Ninguém conhece o Pai, sino el Hijo lo da a conocer. senão o filho que tem conhecido. Dios escogió darse a conocer Deus escolheu a en dar a esa imagen conhecer gloriosa. nessa imagem gloriosa. Por eso vemos mucho interés de Dios Por isso tem havido muito interesse de Deus en esa imagen gloriosa, nessa imagem en gloriosa, proyectar esa imagen, em projetar essa imagem. porque cuando Dios sacó de sí mismo Porque quando Deus tirou de si mesmo a su Hijo o seu filho, esa imagen, essa imagem, entonces era la familia de Dios, então era a família de Deus. por quien Dios se reflejaría a sí mismo. Porque Deus refletiria em si mesmo. Dios quería algo que se pareciera a Él, Deus queria algo que se parecesse a Ele, que lo representara a que Él. Ele representasse. Cuando el profeta dice Quando o profeta disse de la imagen de Dios, da imagem de Deus, él dice así, ele disse assim, para explicar, para explicar. una imagen de mí mismo Uma imagem de mim mesmo tendría que ser algo exactamente igual a mí. tem que ser algo exatamente igual a mim. Cuando yo escuché al profeta de explicar eso así, Quando eu escutei o profeta explicar yo exatamente dije a la assim, iglesia, eu disse à igreja, la imagen de Dios en la tierra, a imagem de Deus na terra, el Hijo de Dios, o Filho de Deus. Dios hizo algo así Deus fez algo para assim explicar yo a la iglesia. para explicar eu, a igreja. Dios tomó una cámara, Deus tomou uma câmera se tomó una foto e tomou uma foto y la puso en la tierra. Este es mi hijo, e colocou na terra. Esse é meu filho, mi imagen. minha imagem. Aleluya. Aleluia. Eso somos nosotros. Isso somos nós. Esa imagen gloriosa Essa imagem gloriosa. por la cual Jesús oró y dijo, Padre, para que ellos sean uno, como Y- tú y yo somos uno. Porque quando Deus orou, disse, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Aleluya. Aleluia. Gloria sea al Señor. Glória ao Senhor. Hay muchas cosas que quisiera explicar, pero Existem muitas coisas que eu queria ya he explicar, tomado suficiente tiempo. mas eu já tenho tomado tempo suficiente. Yo quiero decir en esta noche Eu quero dizer nesta noite que hay un a ella oí, que existe um a Ele ouvir. así como hubo un a él oí, Assim como a Ele ouvir, hay un a ella oí. A ella existe, oí. assim como existe um a Ele ouvir, existe um a ela ouvir.
Porque es la novia de Jesucristo. Porque é a noiva do Senhor Jesus Cristo. En perfecta unidad. Em perfeita unidade. En la manifestación de los hijos de Dios. Na manifestação dos filhos de Deus. Dice el profeta de Dios, en ningún tiempo Disse o profeta de Deus, em nenhum tempo se ha visto la manifestación de los se hijos de tem Dios. visto a manifestação dos filhos de Deus. Sino que para el final del tiempo, Senão que para o final do tempo, este tiempo que nos ha tocado vivir, neste tempo que nos tem tocado viver, es donde se va a oír a ella oír. é onde se vai ouvir a Ele Es ouvir, la manifestación de los hijos de Dios, a manifestação dos filhos de recibiendo Deus, plena adopción. recebendo plena adoção. Es la palabra viva en ella. É a palavra viva neles. Es siendo él, la novia siendo él, A noiva sendo Ele y él siendo ella. e Ele sendo ela. Dios le bendiga. Deus lhes abençoe. Tema muito interessante, né? Louvado seja Deus, é realmente interessante. Eu creio que ele pode continuar a falar para nós domingo, sábado à noite, né? Aí o pastor Luiz aqui ele prega domingo de manhã. Isso é interessante. Muito interessante, viu? Amém? Esse processo da adoção. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha ali a adoção ali, ó. A estatura de um homem perfeito. Aleluia. Isso é maravilhoso. Mombrana diz na mensagem, os é necessário nascer de novo, ele diz ali, ninguém nascerá de novo, ou terá um novo nascimento, a menos que tenha estado na eternidade. Não tem como, irmão. Não tem como uma pessoa dizer, ouvíamos nesta noite, pessoa lá no Egito dizendo, não, eu estou na terra prometida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como que um pinto pode dizer que já é um galo? Não é um processo. Até ele chegar, né, a ser um galo. Não é, irmão Luiz? Você já viu um pinto cantar? Não. Ele já canta depois. É assim. Então, é um processo isso aí. Interessante, viu? Muito interessante. Deus nos abençoe. Vamos estar em pé, vamos orar para sermos despedidos. Convite, então, para sábado às 15 horas, ou às 17 horas, desculpa, irmão. Às 17 horas. Aleluia. Para estar aqui conosco novamente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mombrana disse... O novo nascimento não é virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. Você tem que sentir tão culpado quando você se coloca em sua presença. Quer vá pelo caminho metodista ou caminho batista, seja lá qual caminho você vá. Você tem que ser tão culpado e se sentir tão culpado. Isto te matará. Isto é certo, isto te matará. Isto matará você. Sua vida no mundo morrerá exatamente ali. Você tem que se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida no mundo morre exatamente ali. Aleluia. Tão culpado. O problema é que as pessoas não querem morrer para o mundo. Esse é. Quer manter o mundo ainda vivo dentro de si. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Cremos que a tua palavra não voltará a ti vazia. Cremos, nosso Deus, que a tua palavra caiu em boa terra nesta noite e há de produzir 100 por 1. Que o Senhor abençoe o povo, Senhor. Cremos, nosso Deus, nesta palavra e dizemos amém a ela, porque é a tua palavra. Senhor, abençoa o pastor Luiz. Ajuda o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora te pedimos que a tua palavra seja vivificada na vida de todos nós. Nos despede agora não da tua presença, mas deste lugar de adoração. Que a tua graça seja conosco, os anjos de Deus acampem ao nosso redor, para nos livrar, Senhor, de toda armadilha do inimigo. Satanás seja repreendido, seja posto a um lado, em nome de Jesus Cristo, que a tua soberana graça seja com todos nós,
em nome do Senhor. Amém. Deus nos abençoe, amados. Até sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Boa noite a todos.